Vamos ouvir um pouco o que disseram, eu brinco sempre dizendo, os nossos dois primeiros ministros do nosso peculiar regime semipresidencialista. Começando por Rodrigo Pacheco e, na sequência, Arthur Lira. Vamos conferir. Os interesses do país estão além e acima de questões partidárias. E nós, senadores e senadoras, precisamos nos unir pelo Brasil. A realidade do momento nos impõe um alerta. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. Houve vários discursos e pronunciamentos e também uma entrevista exclusiva do antigo novo presidente do Senado e do Congresso. Vamos agora conferir algumas das formulações trazidas por Arthur Lira e aí a gente vai para a análise. Confira. A Câmara tem a obrigação de tomar posições com qualquer ato que seja de quebra de decoro parlamentar. Para isso, o Conselho de Ética precisa ser provocado. Para isso, a gente dá o direito da ampla defesa. Para isso, a gente tem que instrução do processo. O que nós temos que trabalhar aqui é o que eu tratei com muita clareza na minha fala, que foi estudada, medida, pesada, para deixar claro que a intolerância, para deixar claro que atos radicais, para deixar claro que a disputa que não seja das ideias, terão que ter um outro tratamento no Legislativo, muito focado no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro não pode se repetir, em hipótese alguma, nem com Câmara, nem com Senado, nem com o Supremo, nem com o Palácio do Planalto, nem com instituição nenhuma do país. Então, qualquer parlamentar que exagerar na sua maneira de atuar, que praticar atos que não sejam condizentes com o decoro parlamentar, vai responder no Conselho de Ética, que é o caminho apropriado. Depois da diplomação de um parlamentar, ele tem prerrogativas de um parlamentar. Ele não poderia ter sido tratado da maneira que foi. Então, muito acertadamente, tanto o ministro Alexandre quanto o Procurador-Geral da República deram seus pareceres de maneira absolutamente rigorosa, de acordo com a legislação vigente. Caio, deixa eu começar por você. Você teve a oportunidade agora há pouco de passar um longo tempo entrevistando e conversando com o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco. O tom desses dois pronunciamentos, ou trechos de pronunciamentos que nós selecionamos, sugerem para nós o seguinte: nós temos antes e depois de Cristo, quando se fala de 8 de janeiro. Tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira, se a gente pegar de 2 anos para trás até aqui, várias vezes estiveram no foco das críticas quando se tratava de cobrar do Legislativo uma reação ao que era clara a intenção do presidente Jair Bolsonaro de melar o jogo. Depois do 8 de janeiro, estamos depois do nascimento de Cristo, é isso? Bom, William, de fato, os discursos dos dois, isso me chamou muita atenção ao longo do dia aqui no Congresso Nacional também, muito alinhado a esse discurso, vamos dizer assim, político, de pacificação, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva traz e ainda se manifesta constantemente. Eu colocaria mais do que um antes e depois de 8 de janeiro, eu colocaria talvez um antes e depois de governo Bolsonaro, dos 4 anos. É fato que os dois, isso eu questionei o Pacheco sobre isso, os dois há 2 anos, parece quase que um déjà vu. Há 2 anos, Palácio do Planalto, sob Bolsonaro, apoiavam e ganhavam as eleições, apoiando o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E agora também, Palácio do Planalto, sob Lula, ganham essas eleições. O que me parece é que o sistema político, já logo ali na sequência do segundo turno, virou a chave.
virou a chave do governo Bolsonaro. O governo Lula praticamente começou ali em novembro. O Lula acena ao Congresso, faz um cálculo político de reconhecimento da força do Congresso e resolve não correr riscos e mantém esse status quo. E, ao mesmo tempo, do lado de cá, esses acenos daqui também voltam ao Congresso Nacional. Vamos lembrar que o partido do Rodrigo Pacheco ganhou 3 ministérios. O acordo do Lula com o Arthur Lira foi de não mexer. O Arthur Lira praticamente não teve candidatura. O governo poderia até ter colocado uma candidatura, não sei se iria ganhar, mas resolveu não arriscar. Então, houve, de certa maneira, uma concertação geral de um pós-Bolsonaro, que agora o Judiciário deve tornar inelegível. Hoje eu estive no Supremo Tribunal Federal pela manhã, conversei com alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que fizeram essa sinalização. Então, você tem toda uma acomodação muito rápida do sistema político e agora um alinhamento dos 3 poderes, porque, ao menos no discurso, os 3 poderes estão alinhados depois de uma era Bolsonaro em que houve muitas disfunções nessa questão dos 3 poderes. Então, há um adornamento, né? uma concertação, ou tem lá em Portugal, né, William, eles chamam de geringonça, né? Lá em Portugal, como a fórmula do sistema político funciona. E o sistema político se adaptou rapidamente a esse discurso de pacificação, a esse discurso de moderação e um alinhamento de ideias e de propósitos desses 3 poderes. Caio. Agora é ver quanto tempo isso vai durar. Porque... A Raquel está me pedindo a palavra. Não, William, porque eu concordo muito com o Caio, porque por mais traumático que tenha sido o 8 de janeiro, e nós vimos os 3 poderes unidos em repulsa ao que aconteceu, essa mudança no discurso do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, ela está muito mais ligada à troca de poder e à percepção de que esse poder ia mudar de mãos do que ao que ocorreu. Ela começa já ali quando Pacheco já se aproxima de Lula, já ali ainda durante a campanha, talvez um pouco antes dela, quando ele já não declara o seu apoio, mas já entra na campanha de Lula em Minas Gerais. Alexandre Silveira, que é o braço direito dele, abraça a campanha de Lula em Minas, ganhou um ministério em retribuição. E Arthur Lira vai levando isso durante a campanha, ele continua apoiando Jair Bolsonaro, mas já no finalzinho ele dá os seus sinais, ele corre para cumprimentar Lula, para ser o primeiro a reconhecer a legitimidade das eleições e logo pula desse barco. Eu acho que tem muito menos a ver com a defesa da democracia, como pregaram eles nos discursos de hoje, com a adesão ao poder. Eles estão saindo de um governo e pulando para o outro. Daniel me pediu a palavra, Daniel. Prossiga. Só tem uma coisa, William. A gente estava comentando ali no primeiro bloco sobre essa agenda modernizante, principalmente na economia, em que a gente tem uma série de pontos sem clareza, como a Raquel mencionou, né? Agora, você chamou de depois de Cristo ali, depois do 8 de janeiro. Como a gente vai lidar? A gente tem ali o pacote da democracia, chamado pacote da democracia que está por vir, que tem pautas polêmicas, como regulação de internet, como tratar quem participa de atos antidemocráticos. Você tem a possibilidade de CPI, que são tudo que envolve CPI, tudo que envolve regulação de internet é um assunto extremamente divisivo, polarizador. E se tem uma coisa que a oposição tem trabalhado bem, o bolsonarismo trabalha bem, a gente viu isso na candidatura do Rogério Marinho. No final das contas, a montanha pariu um rato, mas fez muito barulho, deu um baita medo no entorno do Rodrigo Pacheco. O governo entrou em alerta máximo hoje. Então, se a gente apostar nesse tipo de pauta, pode ser muito bom para lavar roupa suja, mas essa agenda modernizante a qual nós nos referimos no primeiro bloco pode ficar mais travada também. Tem um ponto, Felipe, que eu gostaria de passar a você a respeito das 3 intervenções que me chama muita atenção, é o seguinte. Nós estamos, e depois dessas eleições continuamos, num ambiente de alta polarização e grave divisão social, no qual faz parte das lutas entre essas correntes políticas uma tratar de isolar a outra. Em alguma medida, o pacote democrático vem sendo interpretado por aqueles que exercem oposição ao governo Lula como forma de pressioná-los, via justiça, via uma ferramenta para encurralar num canto,
Não importa se eram pessoas que apoiaram o golpismo, se pessoas que tinham simpatias pela barbárie de 8 de janeiro ou não, mas temem que haja um clima no qual oposição ao governo seja automaticamente identificada com o que aconteceu no 8 de janeiro. Em que esses pronunciamentos de hoje, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, dissipam essa certa nuvem no ar? Olha, se dissipam, eu não sei, Vac, mas que o Lula explora aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro para tentar já taxar qualquer um que se opõe a ele, ao governo dele, como um conspirador, como um golpista, sem dúvida ele faz essa exploração política. Isso não quer dizer que os golpistas não tenham que ser investigados e devidamente punidos. Isso é o ponto fundamental, precisam ser investigados e punidos. Agora, não é porque houve esses atos de 8 de janeiro que o Lula tem que governar sem oposição, né? Então, precisa haver essa depuração no campo da oposição. Eu vejo esse discurso e não tem como deixar de lembrar o comentário que eu fiz em agosto de 2021, que Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema. Quando eu falava sistema, eu falava desse conjunto de lideranças, que inclui os presidentes das casas legislativas. Por quê? Porque ele ficava criando toda essa batalha com moinhos de vento, dizendo que só vai ter eleição em 2022, se for aprovado o voto impresso, aí atacava Luiz Roberto Barroso quando ele estava no comando do TSE, depois passou a atacar Luiz Edson Fachin, depois Alexandre de Moraes. Enquanto isso, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco passavam a boiada do orçamento secreto, das emendas cheque em branco, do afrouxamento das leis de combate à corrupção, da lei de improbidade administrativa, legislavam ali, no caso do Arthur Lira, como eu falei, fazia essa articulação em causa própria por esse afrouxamento do caso de improbidade administrativa. Eles tinham diversos interesses que estavam sendo colocados ali, enquanto o Bolsonaro tomava conta do noticiário político com essas batalhas. E eles sempre posavam de democratas. Então, eles sempre conseguiam afetar essa moderação. E deu certo para eles. Eu falava que o Centrão estava radiante, que o Bolsonaro era perfeito para eles. E agora eles estão fazendo justamente esse discurso que vem na esteira dos atos golpistas de 8 de janeiro. Agora, o Lula usou até onde pôde, nessa pré-temporada legislativa, vamos dizer assim, esse acontecimento. A partir de agora, ele vai ter que negociar com o Congresso Nacional. Quer dizer, todo esse crédito que ele teve pelo reacionarismo aloprado bolsonarista foi utilizado para manter Pacheco e Arthur Lira. Isso não quer dizer que ele tem todo o poder. Vamos lá, Daniel, essa expressão do Felipe me agrada muito. Nós estamos agora diante de um novo período, no qual o que até aqui politicamente funcionou, talvez não. Daniel e Caio também, vocês dois acompanham tão de perto aí em Brasília, viram hoje a posse dos 513 representantes do povo, são os representantes do povo, os deputados federais, viram a posse de 27 novos senadores. Em quem a gente tem que prestar atenção, Daniel Rittner? Fora os dois já mencionados, né? Fora Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Óbvio. Vou fazer aqui alguns palpites, vou dar alguns palpites. Eu acho que destacaria o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, presidente de um partido, Republicanos, que elegeu 3 governadores, que aumentou a bancada, que tem um oposicionista, mas tem bom diálogo com o governo e tem uma penetração muito grande em todo o Centrão. Como é primeiro vice-presidente da Câmara, acho que pode ser um candidato natural à sucessão do Arthur Lira. De um lado mais estridente, talvez, deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que muitas vezes acho que será a pessoa capaz de fazer um contraponto ali com o Fernando Haddad. Engraçado que talvez a gente deva imaginar as brigas ali na área econômica, menos como em governos anteriores, entre o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Indústria e Comércio, e mais entre esse núcleo, que me parece mais alinhado, e as figuras ali do PT mais raiz, a Luísa Mercadante no BNDES, a Gleisi na Câmara dos Deputados. Acho que o Aguinaldo Ribeiro, se for mesmo o relator da reforma tributária, vai ocupar um espaço muito grande, assim como o relator do novo arcabouço fiscal.
E no Senado a gente precisa ver o papel do Davi Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre deve ser o presidente da CCJ, que é a comissão mais importante, e já entra como um cotado para suceder o próprio Rodrigo Pacheco. Não sei se o Caio concorda. Não sei também, Caio. Não, sim, hoje depois aqui da eleição do Pacheco, eu conversei a sós ali com o Davi Alcolumbre e fiz essa pergunta para ele, se ele era candidato à sucessão e ele à sucessão do Pacheco. Ele me disse, acho que ele foi pego meio de surpresa ali, ele falou, ainda não. Né? Porque a eleição é daqui a 2 anos, mas sim, de fato ele é. Mas eu não diria, eu acho a lista do Daniel perfeita, eu colocaria nessa lista um personagem que é muito discreto, mas é o tarefeiro ali do governo aqui dentro, que é o líder do governo na Câmara, José Guimarães. É ele, e tem uma visão muito pragmática do petismo e dessa relação com o Centrão. Na verdade, ele é a ponte do Lula com o Arthur Lira, né, a rigor, e da agenda do Palácio do Planalto com a agenda da Câmara dos Deputados. E ele sempre tende, é um negociador, hábil, está aqui no Congresso, na Câmara, eu conheço ele desde quando eu me mudei para cá, e é quem faz a negociação do que vai passar, do que não vai passar, do que o governo aceita, do que o governo não aceita. Esse um ponto. Eu olharia também, acho o Marcos Pereira perfeito, acho o Davi perfeito, muito embora eu não apostaria tão claramente nessa sucessão natural do Davi Alcolumbre no Senado. Eu olharia o Renan Calheiros, eu olharia o Renan Filho, que é ministro e pode voltar ao Senado e tem pretensões também de ser presidente do Senado. Eu olharia também nas figuras da oposição a Tereza Cristina, eu olharia, e o próprio presidente, ex-vice-presidente, general Hamilton Mourão, que eu acredito que vão, de certa maneira, liderar essa oposição, além do próprio Rogério Marinho, aqui no Senado Federal. Muito dessa agenda toda que nós estamos discutindo, ok, quando a gente trata de base, quando a gente trata de partidos que tem 3 ministérios, que é o caso do PSD do Rodrigo Pacheco, do União Brasil do Davi Alcolumbre e do MDB, do Renan Calheiros, aí é fácil negociar. Agora, bater numa oposição como essa que se organizou, não foi a montanha não pariu o rato, mas é uma oposição que, de certa maneira, vai atuar nesses debates. Eu colocaria esses 3. Rogério Marinho, que lá atrás liderou a reforma trabalhista, a própria ministra Tereza Cristina tem um trânsito muito grande, e o general Hamilton Mourão vem numa necessidade, a gente viu no interesse de se posicionar, Caio, e de captar esse eleitor do Bolsonaro que ficará órfão com a iminente inelegibilidade dele. Vamos fazer o seguinte, Caio, Daniel, Raquel e Felipe, a gente vai para o break e na volta vamos tratar do judiciário.